Olá, boa noite para todo mundo, boa noite, Paulo. Seja bem-vindo aí ao nosso meeting de nutrição, né? Já agradeço antecipadamente pelo convite, né, e a sua disponibilidade de falar aqui com o pessoal. Então a gente está aí no nosso último dia de meeting, né? Então o Paulo vai conversar com a gente hoje, depois a Carol também vai conversar um pouquinho sobre Mindful Eating. E o Paulo vai falar um pouquinho para a gente aí de qualidade de medições, a importância da padronização em antropometria. Ah, Deixa eu falar um pouquinho quem é o Paulo, né? O Paulo, ele é educador físico, ele tem mestrado e doutorado em ciências do movimento, e é antropometrista nível 4, né, Paulo? Da Isso, AIS. isso, Eu isso. vou deixar para que o Paulo fale um pouquinho aí, e além de ser fundador da MedScience, eu vou deixar para que o Paulo fale um pouquinho mais do currículo dele, né? Conheci o Paulo fazendo um curso, dois cursos, na verdade, fiz com ele, de antropometria, vale bastante a pena, então quem tiver interesse em se especializar aí na área, o Paulo é o cara aqui no Brasil da antropometria. Mas eu vou deixar aí que ele fale um pouquinho mais para vocês, e vou deixar que ele conduza aí a noite que vocês estão aqui para escutar ele, né? Paulo, então é com você, obrigado. Então tá, obrigado, Alexandre. Muito obrigado pelo convite para participar desse meeting e boa noite a todos. Vou falar então sobre qualidade de medições, a importância da padronização em antropometria. Bom, eu sou Paulo Cel, sou graduado em Educação Física, é a minha área base de formação, tenho mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente sou antropometrista, instrutor critério pela AIS aqui como nível 4 e fundador da MedScience. Aqui só algumas fotos para ilustrar um pouco do trabalho com pesquisa que eu desenvolvi ao longo do mestrado e do doutorado. Bom, vamos ao que interessa. Vou primeiro falar de alguns pontos-chave dessa apresentação, começando por cuidados e diferenciais no uso de dobras cutâneas. Eu vou falar sobre técnicas de medidas antropométricas, mas eu vou enviesar isso para o uso de dobras cutâneas, e quando eu for falar de resultados, eu vou falar muito mais de avaliação da composição corporal do que de outras aplicabilidades da cineantropometria, digamos assim. Já que temos pouco tempo, a gente precisa privilegiar algum segmento de discussão nessa área. Vou falar sobre padronização internacional das técnicas, modelos de análise química e anatômica da composição corporal e, por fim, o que fazemos com esses números, estratégias de trabalho. Bom, a padronização da técnica, de fato, ela é essencial. Esse artigo, desenvolvido pela Patria Yumi e Mike Marfel-Jones, mostrou basicamente o seguinte em relação a medições de dobras cutâneas, que quando tu te afasta cerca de 1 centímetro do local de exatidão, e aqui no G5 a gente pode observar um local de exatidão, se tu te afastar em 1 centímetro, gente, para cima, para baixo, para as laterais ou diagonais, isso é o suficiente para afetar o resultado. Em outras palavras, eu quero dizer que a espessura do tecido adiposo ela varia consideravelmente a curtíssimas distâncias anatômicas. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente se dá conta que a marcação dos pontos anatômicos, as chamadas landmarks, elas são extremamente importantes. Serem marcadas com rigor, com bastante critério, não somente na primeira avaliação, mas especialmente nas reavaliações também, para que tu possa fazer uma comparação ao longo do tempo das mudanças nessas espessuras de tecido adiposo, de dobras cutâneas. Então, isso é extremamente importante. Esse artigo está publicado na Journal of Sport Science. Anos antes dele ser publicado, a gente falava muito em 2 centímetros de afastamento para afetar a espessura do tecido adiposo, mas atualmente, recentemente, desde 2008, a gente já fala em 1 centímetro, uma curtíssima distância anatômica. Então, a regra número 1 para ter as boas práticas em medições é sempre fazer as landmarks. Por onde eu começo quando eu vou avaliar? Marcando os pontos anatômicos, que são pontos geográficos que a gente marca no corpo. Landmarks significam pontos antropométricos de referência. E quando eu devo marcar? Sempre ao início de cada avaliação. Bom, não fazer as marcações dos pontos anatômicos é como trafegar na escuridão, na neblina, a gente não sabe aonde a gente vai chegar. E eu acredito que nenhum profissional quer fazer uma avaliação sem saber, sem ter um rumo, sem saber aonde vai chegar. Então, se tu não marca os pontos anatômicos, tu pode estar mostrando resultados
que não são verdadeiros, que são provenientes do teu erro técnico de medida, da tua falha em não marcar os pontos anatômicos. Da mesma maneira que a gente dirige respeito aos sinais de trânsito, a gente deve também respeitar os sinais antropométricos, que são os pontos anatômicos. Bom, quantas vezes, de fato, devemos medir o corpo humano, independente da variável, se é uma dobra cutânea, um perímetro, um comprimento, um diâmetro, ou até uma medida básica? O cenário ideal é medir 3 vezes, gente, sempre em triplicata. Se eu meço 3 vezes, o meu resultado vai ser a mediana. Por exemplo, se eu tenho um valor de dobra cutânea do tríceps de 20, 23 e 21, a mediana é o valor central do meio. O que a mediana estatisticamente faz? Ela elimina possíveis erros aleatórios, que são os valores extremos. Então, quando eu tenho 3 medidas, eu não faço média, eu uso a mediana. Agora, existe um cenário em que podemos medir em duplicata, e aí sim o resultado vai ser a média. Que cenário é esse, Paulo? Quando as dobras cutâneas, na réplica, na duplicata, não tem uma variação que ultrapasse para menos ou mais 5%, e esse é o indicador que te diz que tu pode trabalhar muito bem, com boa qualidade, com 2 medidas apenas, mas se ultrapassar, a gente faz uma terceira medida. Será que é possível medir uma única vez? Não, acho que diante de tudo isso que eu já falei, é possível a gente perceber que não, porque se a gente mede uma única vez, a gente tem que aceitar uma enorme possibilidade de erro aleatório. Tá? E isso é um problema. A maioria dos profissionais que compram seus equipamentos, mas que não passaram por um treinamento rigoroso, eles tendem a medir uma única vez. Eles tendem a não marcar os pontos anatômicos. E, às vezes, não é culpa do profissional, eles aprenderam dessa forma. De que forma? Olha, os pontos anatômicos existem para te guiar. Uma vez que tu te torna experiente, tu não precisa mais fazê-los. Isso é errado. Tu só é experiente se tu marca o corpo antes de medir. E o fato de medir uma vez só é um grande problema, porque aquela medida que tu faz pode ser um erro aleatório. Tu pode ter medido muito bem, mas tu errou a leitura. Paulo, um exemplo sobre isso. Digamos que num cenário ideal de 3 medidas, o avaliador foi lá, mediu a dobra cutânea do tríceps, como está nessa foto, e encontrou um valor de 20. Aí ele mediu uma segunda vez e encontrou 30. 10 milímetros é muita diferença. O que ele fez? Mediu numa terceira vez e encontrou 20,5. Qual é o valor, então? A mediana é 20,5, ou seja, vai eliminar aquele erro aleatório que é 30. Mas se ele mede uma única vez, por acreditar que ele é muito experiente, ele vai medir o erro aleatório, que pode ter sido um erro de anotação, de digitação, de leitura, enfim. Aí ele chega para a avaliada e diz o seguinte: 2 meses se passaram, ele diz o seguinte: olha, você reduziu 10 milímetros na sua dobra cutânea do tríceps ou abdominal. São mudanças que não ocorrem, que não são verdadeiras, e a própria pessoa ela não percebe no seu corpo. Então, o que nós fazemos com a antropometria é traduzir numericamente, né, de forma quantitativa, aquilo que o espelho mostra, aquilo que a gente percebe, aquilo que as roupas muito bem mostram. A diferença é que com números nós temos um conhecimento satisfatório que nos permite julgar o que esses números significam, se eles estão muito baixo, se estão em torno da média, elevados, e isso nos permite trabalhar. Conhecendo limites inferiores e superiores em uma escala de classificação, nós podemos muito bem tomar decisões, mas para isso é preciso que a base, ou seja, o solo da avaliação, seja feito da melhor maneira possível, ou seja, tudo inicia pelas landmarks, e é necessário fazer, sim, réplica de medições. Então, a regra número 2 é fazer medidas repetidas, mas elas devem ser em ordem não consecutivas. Por quê? Biologicamente, quando tu mede o tecido adiposo várias vezes no mesmo local, ele tende a ir se acomodando. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai diminuindo o valor. Claro que isso vai depender muito da resolução do plicômetro. Se é um plicômetro que tem alta sensibilidade, tu vai perceber isso a cada medida consecutiva que tu faz. Bom, o que seria, Paulo, medir não consecutivamente ou não sequencialmente? A partir de um protocolo bem organizado que tu tens, como, por exemplo, medição do tríceps subescapular, bíceps, crista ilíaca, supraespinhal, abdominal, coxa e panturrilha,
Faça todas essas, depois retorne lá para o princípio. Tríceps subescapular, bíceps, crista ilíaca, supraespinhal, abdominal, coxa e panturrilha. E esse é um protocolo de medição não consecutiva, tá? Um dos motivos também para que não faça em ordem consecutiva é que se tu medir o tríceps 2 vezes sequencialmente, tu já conhece um valor de referência. E tu pode muito bem reproduzir ele, né? Às vezes quem procura realmente acha. Então a gente tem que se ver livre desse tipo de erros aleatórios, tá? Eles tendem a desaparecer com a média ou com a mediana, mas podem persistir se a ordem das medições for consecutiva. Bom, aqui vocês estão vendo um cenário nesse exemplo A, em que o avaliador fez 5 medições de uma dobra cutânea qualquer, vamos supor, hipotetizar que é a dobra cutânea abdominal. E ele foi muito exato, por quê? Porque ele mediu no círculo mais central, que é o da exatidão. Ele também foi muito preciso, porque essas medições elas estão muito próximas umas das outras. Esse é um avaliador excelente, muito preciso e muito exato. Já esse avaliador B, ele não é exato, mas ele é muito preciso. Será que ele é um problema quanto a ser um avaliador muito preciso e não exato? Olha só, ele consegue muito bem, lá no seu cantinho, na sua clínica, na sua academia, comparar um mesmo indivíduo com ele mesmo. Ele faz isso bem porque ele é preciso, não necessariamente ele mede conforme uma padronização internacional, mas ele aprendeu a medir por uma via, por uma determinada maneira, e ele reproduz sempre aquilo. Alguns falam, Paulo, ele mede certo do jeito errado, né? Seria basicamente isso. Errado porque não mede conforme um protocolo internacionalmente padronizado, mas certo porque reproduz muito bem. Mas, de certa forma, ele consegue trabalhar, mas quando ele vai contrastar ou comparar esses resultados com resultados que estão desenvolvidos na literatura a partir de um padrão internacional, pode ser que exista muita diferença, pode ser que ele superestime muitos valores ou subestime muito, isso passa a ser um problema. Aqui abaixo, no exemplo C e D, nós temos alguns exemplos de avaliadores que carecem de precisão e exatidão, e essas avaliações elas são tomadas por erros aleatórios. Então, o exemplo A é um exemplo de total excelência na área da avaliação, e o exemplo B é satisfatório pela precisão, mas completamente equivocado, vamos dizer assim, pela falta de exatidão. Tá? Bom, o ETM, erro técnico de medida relativo, é um teste que verifica a qualidade das medições. Então, só é experiente realmente o avaliador ou antropometrista que tem esse indicador de qualidade das medições, erro técnico de medida relativo, dentro de parâmetros aceitáveis. E eu já vou mostrar quais são esses valores aceitáveis. O cálculo do erro técnico de medida absoluto é a raiz da soma das diferenças entre as medidas que tu realiza, elevado ao quadrado, dividido pelo dobro do número de sujeitos que tu avalia. A credibilidade científica é quando tu mede 20 sujeitos para um cálculo, tá, de erro técnico de medida. E esse erro técnico de medida ele tem que ser considerado para fins de comparação entre diferentes medidores, avaliadores, em termos relativos. O relativo é o ETM absoluto, que é a raiz da soma das diferenças entre as medidas elevado ao quadrado, dividido pelo número de sujeitos que tu avalia, dividido pela média de todas as medições, vezes 100. Isso daqui é um típico cálculo de desvio, tá? Uma análise de medidas repetidas. As tolerâncias de erro técnico de medida preconizadas pela ISAC, que é a Sociedade Internacional em Padronização de Medições Antropométricas, a Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria, ela tolera para a exatidão, para aquele avaliador que é um avaliador iniciante, por exemplo, de acreditação de nível 1, que a exatidão seja até 12,5% de erro, precisão até 10%. Isso em curso, quando eles estão em treinamento e no pós-curso, o critério é um pouco mais rigoroso na questão da precisão. Já o antropometrista mais experiente, que é aquele que participa de um treinamento um pouco mais extenuante, que é de nível 2, que é o perfil completo da ISAC em termos de medições,
Para a exatidão, é na ordem de 10%, a tolerância, para precisão 7,5%, e num trabalho pós-curso que os alunos precisam fazer, aí o rigor é um pouquinho maior em termos de precisão. Então, a gente costuma falar que o avaliador experiente ele pode errar em até 5% na questão da precisão das dobras cutâneas e em até 1% na questão da precisão de qualquer outra medida corporal que não seja uma dobra cutânea. Existem fontes de erro em antropometria? Sim, claro, existe fonte de erro em qualquer método de análise da composição corporal. Os métodos carregam seus pressupostos de constância biológica, eles contêm suas fontes de erro, e é preciso nós conhecermos, né, essas fontes de erro, a gente tem que saber trabalhar com isso, e o interessante é que esses erros eles se tornem sempre sistemáticos e conhecidos. Condições ambientais é uma fonte de erro, calibração de equipamento é outra fonte de erro, técnica é uma importante fonte de erro, manejo com os números também e variação biológica do indivíduo também. Condições ambientais, por exemplo, eu poderia falar de várias questões relacionadas, mas, por exemplo, a gente não pode avaliar alguém num ambiente muito quente. A condição ambiental ela tem que estar termoneutra. Quando a temperatura do ar é acima da temperatura da pele, a única maneira de transferir calor, calor que tu ganha de volta para o ambiente, é por mecanismo fisiológico, por sudorese. Então a gente sua e ocorre um extravasamento de líquido extracelular para a região subcutânea, local que tu vai medir dobra cutânea, onde tu vai medir os perímetros, potencialmente, então, tu pode estar superestimando essas medições. Calibração, isso a gente pode cuidar. Calibração de equipamento, cuidem dos seus equipamentos. Equipamentos tendem a perder calibração conforme o uso ou o descuido, né, que tu tem em relação a ele. Então, faça conforme o fabricante recomenda a cada 2 anos, né? Tente enviar para o fabricante para que ele verifique qualquer possibilidade de calibração, porque se o teu equipamento perdeu calibração, as mudanças que tu está mostrando em relação à composição corporal, elas não são reais, elas são justificadas pela perda de calibração. A maior fonte de erro entre diferentes avaliadores é proveniente da técnica. Se cada um resolve avaliar de uma maneira diferente, ninguém se entende. A área vira uma bagunça. E é por isso que a Sociedade Internacional, a ISAC, trabalha já há muitos anos com o Sistema Internacional de Acreditação para que os avaliadores se tornem reconhecidos como antropometristas, né, e que todos avaliem conforme as mesmas regras, conforme os mesmos padrões. A independente de equação que se usa, a gente consegue comparar os dados brutos. A área fica organizada. Manejo com os números, se você medir certo e anotar um número errado, isso vai ser um problema. Eu oriento que vocês, ao medirem, não digitem direto os números, que vocês anotem numa proforma, que é uma ficha especializada para anotações de dados antropométricos, pois esse vai ser o rascunho de vocês. Se, em meio a alguma análise, vocês suspeitarem que algum número está errado, vai lá, pega o teu rascunho e dá uma revisada. Interessante também é ter um anotador, se possível, para anotar os números. Em pesquisa, eu sei que isso funciona muito bem, porque existem grupos de trabalho, mas no âmbito clínico comum, assim, é realmente difícil. Variação biológica do indivíduo, por exemplo, existe um erro associado à dobra cutânea, que é a espessura da pele. A gente não consegue ter controle sobre isso. A espessura da pele pode afetar as medições de dobras cutâneas. Bem, se vocês conseguem cuidar dos equipamentos de vocês em termos de calibração, ter o cuidado com a técnica, aplicação criteriosa, rigorosa, cuidado com os números, por mais que a condição ambiental ela não seja assim controlada em 100%, variação biológica é algo que está longe do alcance, né, de qualquer um de nós. Então aí vem a regra 3, olha só. Se vocês medirem 15 variáveis em 20 sujeitos em duplicata, vocês têm 15 vezes a duplicata, vezes as 5 fontes de erro que eu mostrei aqui, em 20 sujeitos, 3.000 possibilidades de erro. Agora controla isso que eu disse inicialmente, calibração, técnica, cuidado rigoroso com os números, tem esse controle com a qualidade, e aí cai de 3.000 possibilidades de erro para menos da metade, 1.200, tá? Eu estou querendo mostrar para vocês que a gente trabalha com erro, mas com um tipo de erro sistemático.
organizado. Assim, a antropometria, ela vira uma arte, ela funciona realmente. Agora, quando ela vem carregada de falha de técnica ou de erros aleatórios, é um problema. Bom, visto isso, que é necessário ter qualidade e habilidade técnica, vamos trabalhar um pouquinho com os resultados para mostrar a aplicabilidade dessa área tão rica e tão fascinante que é a antropometria ou a cineantropometria. O Wang e colaboradores, eles nos ensinaram a organizar a área da composição corporal em diferentes níveis de complexibilidade. Nós temos o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Os primeiros níveis, 1 e 2, eles são de abordagem química. Nível anatômico, nosso corpo ele é composto de oxigênio, carbono, hidrogênio, átomos, tá? Mas talvez isso não interesse a vocês entender ou avaliar a composição corporal a um nível atômico. Mas o nosso corpo também é organizado a um nível molecular dentro da abordagem química. A água, lipídios, proteína. E aí eu já digo para vocês que quando estamos estimando gordura, através das tradicionais equações que estimam gordura corporal, como Jackson, Pollock, Durning, Womersley, Slaughter, Juhas, Thorland, Sinin, Ketch, McCardle, Guedes, Petroski. Eu posso aqui ficar falando o nome de vários autores, porque existem muitas equações e a gente já vai chegar lá, mas entendam que estamos falando do nível 2 de organização da composição corporal, tá? Nível molecular de abordagem química. Nível 3, celular. Nível 4 é o nível dos tecidos. Então, músculos, tecido adiposo, que tem um conceito diferente de gordura ou lipídios. Tecido adiposo contém uma fração lipídica, que ocupa quase todo o tecido adiposo, mas também ele contém água, eletrólitos, proteína, citoplasma, mitocôndrias, ok? Ossos, sangue. E o nível 5 seria aquele mais palpável, que realmente eu posso tocar, que é a massa corporal. Dentro do nível 3, 4 e 5, entendemos que o nível de complexibilidade é de abordagem anatômica. Dispomos de 3 métodos para estimar a composição corporal. O método direto, de dissecação de cadáveres, que é o único método que independe de pressupostos de constância biológica. É o mais direto possível, na verdade, mesmo não sendo perfeito. Afinal, estamos falando de cadáveres. Métodos indiretos, aqueles que têm princípios físicos ou químicos, como DEXA, pesagem hidrostática, ressonância, tomografia computadorizada, e que sejam validados ou desenvolvidos ou que carreguem informações importantes de estudos conduzidos com dissecação cadavérica. Métodos duplamente indiretos são aqueles que são validados dos indiretos, desenvolvidos a partir desses métodos de referência indiretos. Podemos citar dobras cutâneas, bioimpedância, ultrassom também, quando o propósito é avaliar, quantificar a composição corporal. O fato é que dobras cutâneas está categorizado aqui como duplamente indireto, mas pode estar categorizado aqui como indireto também. Deixa eu explicar um pouco melhor. Tradicionalmente, o uso de dobras cutâneas é um método duplamente indireto, porque as tradicionais equações que estimam gordura ou que dividem o corpo do ponto de vista bicompartimental em gordura e massa magra, elas são validadas na maioria da pesagem hidrostática. Tá? Algumas, mais recentemente, do DEXA. Isso faz do uso das dobras um método duplamente indireto, mas existem estudos conduzidos, especialmente na década de 80, de fracionamento de massa corporal em componentes teciduais, que mostra o desenvolvimento de equações matemáticas, digamos assim, que usam dobras cutâneas e que foram desenvolvidas a partir de cadáveres, como os cadáveres de Bruxelas na década de 80. Isso faz do uso de dobras cutâneas um método também indireto, ok? Bom, os pressupostos de Albert Benck, 1942. Albert Benck, da Marinha Americana, ele desenvolveu um método que se chama hidrodensitometria, mais popularmente conhecido como pesagem hidrostática. Tá? E esse método, ele é um método que foi utilizado para desenvolver essa quantidade de equações de predição que estimam gordura corporal que vocês conhecem. A partir do uso de dobras cutâneas, nós conseguimos estimar a densidade corporal e, por conseguinte, usando alguma equação como de Siri, Brozek ou alguma adaptada à etnia, nós convertemos essa densidade corporal em percentual de gordura. O que a hidrodensitometria faz é determinar a densidade corporal das pessoas, pesando elas subaquaticamente. Densidade é igual a massa dividido por
volume, aquelas pessoas que têm maior volume, que ocupam mais espaço, tá? Elas têm uma menor densidade corporal, aquelas pessoas que têm um menor volume, que são mais compactas, elas têm uma maior densidade corporal. Bom, existem alguns pressupostos de constância biológica nesse método de referência, hidrodensitometria, que são os seguintes. Devemos acreditar que as densidades da gordura e da massa livre de gordura são 0,9 gramas por centímetro cúbico e 1,1 gramas por centímetro cúbico, respectivamente, em todas as pessoas. Então, é como se todos nós tivéssemos a mesma densidade da gordura, isso é fixo, e a mesma densidade da massa livre de gordura, isso também é fixo. É verdade, Paulo? Não, não é uma verdade. Até eu digo para vocês que a densidade da gordura ela não varia tanto assim, a do tecido adiposo varia mais em virtude dos componentes livres de gordura que o tecido adiposo tem. Mas a densidade da massa livre de gordura varia consideravelmente, porque existe um componente na nossa massa livre de gordura, que é o componente ósseo, que varia muito em densidade. Idade, sexo, etnia, isso é o que mais faz variar a densidade óssea. Mas se aceitamos essas suposições de constância biológica do Dr. Albert Benck, podemos estimar o percentual de gordura com 100% de segurança a partir da densidade corporal, usando as conhecidas tradicionais equações de Siri, de 1961, ou Brozek, de 1963. Então, o que as equações que usam dobras cutâneas fazem é estimar a densidade corporal e aí vocês precisam ver o que os autores consideraram em termos de equação para conversão do percentual de gordura nos seus respectivos artigos, né, nos seus respectivos estudos. Isso que eu expliquei para vocês está mais ou menos resumido nesse gráfico, e aí a gente consegue entender o seguinte: digamos que um sujeito passou na frente desse tanque de pesagem hidrostática, e esse pesquisador aqui chamou ele e disse, não, vem fazer um teste agora aqui comigo. E aí o resultado da densidade corporal determinado por esse teste foi 0,9. Isso quer dizer que ele tem 100% de gordura. Paulo, absurdo, biologicamente impossível, porque por mais gordura que uma pessoa tem, ela nunca vai ter 100%, afinal ela tem órgãos, tem músculos, tem ossos, tem pele, tem, né, outros componentes. Ok, eu concordo com vocês. Digamos que um outro sujeito passou ali, esse pesquisador chamou ele e o resultado foi 1,1. No que isso acarreta em relação a percentual de gordura? 0%. Paulo, mais uma vez, biologicamente impossível. As pessoas precisam ter gordura, ao menos essencial, para sobreviver. Concordo, ok? Então, olha só, vocês devem estar pensando o seguinte, nenhuma pessoa tem 0,9, porque 0,9 é a densidade da gordura. É um pressuposto de constância biológica do Dr. Albert Benck, inclusive para esse método aqui. E nenhuma pessoa tem 1,1, porque 1,1 é a densidade da massa livre de gordura, e ninguém é 100% massa livre de gordura. Então, as pessoas têm acima de 0,9 e abaixo de 1,1. Faz sentido isso para vocês, gente? Intuitivamente, logicamente, parece que sim. E se eu dissesse que alguém que tinha mais de 1,1 teria percentual de gordura negativo, vocês iam até mesmo dar risada e dizer, não, isso é impossível. E aí eu mostro esse estudo para vocês aqui, que foi publicado em 1982 por Adams e colaboradores com jogadores de futebol americano, e aqui vocês estão vendo 0% de gordura. Olha aqui, ó, 0% de gordura, né, convertendo a densidade corporal em percentual de gordura pela equação de Siri, que é uma equação para caucasianos. Vocês estão vendo menos 12% de gordura? Isso parece não fazer sentido, especialmente quando vocês olham que esse sujeito tem soma de 10 dobras cutâneas de 88 milímetros. Como alguém que tem soma de dobras cutâneas tem percentual de gordura negativo? Vou explicar para vocês. Tendo a densidade corporal acima daquela densidade que o Dr. Albert Benck preconiza para a densidade da massa livre de gordura. Esses números depois da vírgula, eles significam muito. Tanto é que se alguém tem exatamente 1,1, essa pessoa tem exatamente 0%. Bom, o que aconteceu? Todos os problemas, né, eles precisam ser resolvidos. Então, fizeram ajustes para diferentes grupos
existe a equação específica para o afro-americano, índio-americano, asiático, hispano-americano, para conversão da densidade corporal em percentual de gordura. Aí está tudo resolvido, só que a gente precisa entender o seguinte: as equações, elas carregam uma íntima relação com a sua amostra. As equações, elas carregam a especificidade da sua amostra. Qual é a estratégia estatística para desenvolver equações de dobras cutâneas? Primeiro, precisamos de um método de referência, como pesagem hidrostática ou o DEX. A pesagem hidrostática, ela determina a densidade corporal e, por uma equação usual, se converte o que isso significa em percentual de gordura. O DEX, ele já determina, estima o percentual de gordura. Então, temos um método de referência e um método que podemos chamar de alternativo, talvez, tá? Como o uso de dobras cutâneas através de um plicômetro. Então, nós medimos as pessoas em diferentes locais e nós fazemos a correlação de cada local, de cada dobra cutânea, com o resultado obtido pelo método de referência. E aí a gente vai ter algo mais ou menos assim, e tudo que dá correlação, onde tem correlação significativamente estatística, isso é possível de entrar num cálculo de regressão que vai, digamos que, explicar esse fenômeno aqui, ou essa reta, se assim eu posso chamar. E aí eu consigo estimar o percentual de gordura. Vamos lá, aqui está o percentual de gordura do Paulo, determinado, estimado, predito por diferentes autores, diferentes equações. Então vejam que o Paulo poderia ter desde 11% até 20%. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? A gente tem que conhecer um pouquinho de cada estudo para escolher qual é a equação mais apropriada para o Paulo. Primeiro, não existe a equação para o Paulo. Paulo não fez parte de nenhum desses estudos, de nenhuma equação, ele não foi amostra de nenhuma equação, e eu preciso escolher uma equação para estimar o percentual de gordura dele. Aí que vem o desafio, eu preciso conhecer um pouco de cada um desses estudos. Bom, o Paulo não tinha 11%. Por que o Paulo não tinha 11%? Porque essa equação de Jackson e Pollock era para jovens esportistas. Tudo bem, nessa época ele era mais jovem, ele treinava diariamente, né? Ele tinha um bom volume, uma boa intensidade também de treinamento, mas ele não tinha as características físicas de um atleta. Então imaginem o Paulo puxando uma corda de um lado e os atletas do estudo puxando essa mesma corda do outro lado. Quem arrasta quem? Os atletas, obviamente, arrastam o Paulo para as características físicas dele. Isso subestima o percentual de gordura do Paulo quando essa equação é utilizada. O Paulo também não tinha 20%, porque nessa equação de Durning e Womersley, um punhado da amostra foi recrutado em clínicas de obesidade. O Paulo não era obeso, mas se o Paulo puxa a corda de um lado e os obesos, o punhado de obesos do estudo puxa a corda do outro lado, eles vão arrastar o Paulo para as características físicas deles. Então, isso vai superestimar o percentual de gordura do Paulo. Então, se vocês tiverem um conhecimento prévio, mesmo que básico, de cada uma dessas equações, vocês têm um guia, vocês conseguem escolher a equação mais adequada para o Paulo. Agora, vamos entender de fato o que é a equação de regressão, o que ela faz com o resultado. Ela pega ingredientes ou dados brutos, que são soma de algumas dobras cutâneas, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, e o que ela faz? Ela coloca esses ingredientes num processo de industrialização, bota uma embalagem lá no final e vende como percentual de gordura por um valor um pouco mais alto ou um pouco mais baixo do que realmente vale. É uma estimativa. E não tem nenhum problema se tu superestima um pouco ou se tu subestima um pouco, desde que tu compare os resultados do Paulo com resultados obtidos pela mesma equação. Ok? Teoricamente, qualquer uma dessas equações funcionaria para monitorar minha composição corporal ao longo do tempo, mas profissionais não podem escolher qualquer equação, eles têm que escolher aquela equação mais apropriada, até porque o Paulo, diante do seu resultado, ele vai se comparar com outras pessoas que também receberam resultado lá do nutricionista. Então, isso tem que ser algo muito sério, tá? A gente precisa ter critérios para eleger as equações mais apropriadas. Ok, vocês provavelmente, quando vocês querem fazer um molho, vocês fazem molho do tomate, tá? O que eu quero dizer com isso?
Se eu quero um molho, eu posso fazer o molho do tomate, mas também eu posso comprar um molho pronto no supermercado, molho industrializado. Ah, Paulo, para aí, né? Molho tem que ser feito do tomate, tomate orgânico, é melhor. Bom, se tu considera fazer um molho a partir do tomate, um molho melhor, então entenda que avaliar a gordura corporal, a adiposidade das pessoas por meio apenas dos ingredientes, dos dados brutos, é melhor do que avaliar pelo percentual de gordura. Por quê? Porque o molho que está lá na prateleira do supermercado, aquele molho industrializado, ele vem cheio de conservantes, de especificidades, vamos dizer assim. E o percentual de gordura, que é o resultado de uma equação, ele também vem carregado de erro de predição, de especificidades. Vocês conseguem entender isso? Então, eu não estou dizendo em momento algum que vocês não devem estimar o percentual de gordura. O que eu quero com essa analogia é que vocês entendam que com dados brutos a gente já consegue trabalhar. E trabalhar de uma forma livre do erro das equações. Mas eu entendo que os clientes, os pacientes de vocês, eles querem o tradicional, o tão cultural percentual de gordura. E vocês vão entregar sempre por um valor um pouco mais alto ou um pouco mais baixo do que realmente vale. Mas não mede somente aquelas medidas necessárias para o cálculo do percentual de gordura. Mede todas as dobras cutâneas, porque a tua análise ela se torna muito mais rica quando tu compara dobra com dobra, dobras periféricas com dobras periféricas, dobras totais com dobras totais, dobras centrais com dobras centrais, entende? Isso é muito mais importante do ponto de vista de inteligência, de raciocínio antropométrico do que se deter somente ao percentual de gordura. Antes de pensar em percentual de gordura, compare as dobras com as dobras, logo classifique quanto vale a adiposidade pela soma de dobras cutâneas. Francis Holloway é também o nível 4, Isaac, ele é argentino, trabalhou por muito tempo no River Plate Futebol Clube, é um consultor também de comitês olímpicos internacionais, exerce um excelente trabalho como nutricionista esportivo, e ele desenvolveu uma escala para a população argentina, para homens e mulheres de 20 a 30 anos, para categorizar percentilicamente soma dessas 6 dobras cutâneas, tríceps, subescapular, supraespinhal, abdominal, coxa e panturrilha. O que acontece? Estes valores aqui, ó, muito baixos para homens e para mulheres, na soma dessas 6 dobras cutâneas, eles estão abaixo de um percentil 5. Os valores considerados como baixos, eles estão do percentil 15 ao percentil... estão do percentil, 5 ao percentil 15, tá? Depois ali, acima do 15 até o 75, é considerado dentro da faixa de normalidade, que vocês estão vendo em negrito valores de média, e acima de 75, nessa escala de classificação, já foi considerado como elevado, já que gordura é prejudicial à saúde, e acima de 85, considerado como muito elevado. Então, eu posso classificar a adiposidade e julgar o que o número de fato significa a partir da soma de 6 dobras cutâneas, sem precisar estimar o percentual de gordura. E como que é a classificação do percentual de gordura? Dessa forma, por escala percentílica. O fato é que a equação ela vem carregada de um erro de predição, e o erro de predição, quando eu aplico a equação num determinado paciente, eu, infelizmente, não sei qual é. Precisamos de critério de seleção para as equações mais apropriadas, isso é inevitável. Precisamos conhecer a amostra, o tamanho amostral, sexo, idade, etnia, nível de atividade física, o plicômetro que foi utilizado e os locais de medição. Teoricamente, existe algo que é muito certo. Se tu quer utilizar uma equação publicada na literatura, tu teria que fazer jus ao que os autores lá fizeram em termos de usar o mesmo plicômetro, usar a mesma técnica de medição. Mas, gente, se vocês pegarem as diferentes equações, vocês vão ver que as técnicas de medições são diferentes, que os plicômetros são variados também. Imaginem vocês habilidosos em várias técnicas, né, e tendo vários plicômetros para utilizar, isso não faz sentido no campo de batalha mesmo, isso se torna incabível. Então, eu costumo dizer o seguinte, isso é uma opinião minha, por mais que isso seja certo, mas é incabível, o que vem em primeiro plano é saber medir, é medir conforme uma padronização internacional, é que todos meçam da mesma maneira. Isso é o primeiro plano. Depois que tu faz isso bem feito, tu tem o poder
de escolher as equações mais apropriadas. Se a equação vem em primeiro plano, vocês têm que seguir à risca o que os autores dizem. Mas se a equação vem em segundo plano, no teu planejamento e organização de avaliação, o teu primeiro plano, ele é a qualidade das medições. O segundo plano é as equações. Bom, essa é uma equação, uma das mais utilizadas no mundo, que foi desenvolvida por Durning e Womersley para a amostra escocesa, homens e mulheres, uma equação do tipo generalizada. Então, pega desde o jovem até o idoso, né, para homens, para mulheres, e eles também estreitaram aqui uma janela mais estreita de idades e desenvolveram diversas equações, então, a partir da soma de 4 dobras cutâneas. Uma das famosas equações de Andrew Jackson, Michael Pollack, essa com Ward também, que é a autora, um dos autores, né, da equação feminina, já na equação masculina, que foi desenvolvida 2 anos antes, em 1978, eram apenas Jackson e Pollack, Jackson e Michael Pollack, tá? E eu estou mostrando isso aqui porque eu quero que vocês vejam o seguinte. Isso aqui é o que aparece no artigo, ó. Idade, média, massa, estatura, percentual de gordura média, desvio padrão, a soma das dobras cutâneas. Então, são para esses detalhes que vocês precisam olhar, vocês têm que ter o conhecimento disso antes de escolher se essa equação vai ser de fato utilizada naquele paciente, naquela pessoa que vocês estão avaliando. Vocês têm que conseguir enxergar essa pessoa dentro da amostra desse estudo, tá? Vocês têm que considerar o plicômetro que foi utilizado. E cada autor desenvolve um monte de equações no mesmo estudo. Aí eles concluem qual é a equação mais apropriada para ser usada naquela população, no caso aqui, norte-americanos. Só nesse estudo aqui, tá, que desenvolveu equações de predição generalizadas, né, para estimar a densidade corporal em mulheres, gente, são 18 equações. Eles concluíram lá que a equação número 13 era a mais apropriada para aquela população. Há mais de 20 anos se fala nos valores de risco, né, e valores médios para homens e mulheres, e esses valores tendem a ser os mesmos, basicamente, tá? Então, o risco, ele está associado a desordens relacionadas à obesidade, para homens, por exemplo, quando o percentual de gordura é igual acima de 25%, para mulheres igual acima de 32%, isso vai depender muito da escala, mas é muito na ordem desses valores. E risco associado a desordens relacionadas à magreza extrema, igual ou abaixo de 5% para homens, igual ou abaixo de 12% para homens. Abaixo desses valores aqui, correspondem a um percentil 5, a gente já considera a quantidade de lipídios essenciais. Vamos à interpretação de resultados. Por exemplo, se chega um homem, tá, no consultório do Alexandro, que me convidou para ministrar essa aula para vocês, e o Alexandro bota esse homem na balança, esse homem tem 80 quilos, tá? Digamos que de gordura ele tem 30 quilos. 30 mais 50 fecha 80, então ele tem 50 de massa magra. A gente pode calcular os percentuais? Sim, isso é um exemplo hipotético, tá? Pegamos quilogramas de gordura, dividimos pela massa da balança, multiplicamos por 100 e aqui está, 37,5. Fazemos o mesmo para a massa magra ou simplesmente diminuímos 100, né? Afinal é bicompartimental, estou pressupondo que o corpo é dividido em 2 componentes, 100% menos o percentual de gordura, 62,5. Aí o Alexandre diz o seguinte: 6 meses eu quero que tu siga esse padrão de dieta hipocalórica, sem qualquer tipo de exercício. Por que disso? Vocês perguntem depois para ele. É um exemplo hipotético. O que aconteceu? A gordura corporal diminuiu 5 quilos. Isso era esperado? Olha, vocês podem até ficar na dúvida se isso era esperado, mas não é nenhuma surpresa. Dieta hipocalórica, ok. Massa magra diminuiu 2 quilos. Isso era esperado? Olha, talvez não fosse tão esperado, ou fosse, não sei, mas não é nenhuma surpresa, não fez nenhum tipo de exercício. Dieta hipocalórica ainda não fez nenhum tipo de exercício. Para quanto vão os percentuais? O de gordura diminui em 3,5 pontos percentuais e a massa magra
aumenta. Isso era esperado? Sim. Se não era esperado para você, preste muita atenção. Quando eu faço uma análise de 2 componentes, se eu quiser olhar para a massa magra, eu tenho que olhar para ela em quilogramas. Porque o percentual ele vai se ajustar para fechar o 100% da balança. Esse valor de massa magra com esse novo valor de gordura fecha 100% de uma massa corporal que agora é mais baixa. Teoricamente, então, matematicamente, a massa magra relativa ela aumenta as custas do emagrecimento, digamos assim. Então, a análise tem que ser feita via quilogramas, ok? E esses menos 2 quilos de massa magra, eles não são 2 quilos de massa muscular. É massa magra. Paulo, mas o que é? O modelo não diz isso. A proposta do modelo é estimar gordura, não é estimar massa magra. Massa magra é o que sobra. Tu pode até utilizar como uma estratégia ou como um indicador de possíveis mudanças na massa muscular, mas tu não sabe o quanto, ok? Se tu precisa avaliar a massa muscular, tu tem que procurar modelos de análise que foram desenvolvidos para avaliação da massa muscular. Esse aqui, basicamente, é para avaliação da gordura relativa. Quais são as possibilidades para tomada de decisão que eu tenho com esse modelo bicompartimental de análise molecular que estima a gordura corporal? A única tomada de decisão é em virtude do emagrecimento. Se o percentual de gordura, por exemplo, ele é muito elevado, eu vejo isso numa escala de classificação, eu vou sugerir um valor de percentual de gordura alvo para ser atingido como meta que seja o suficiente para melhorar a classificação daquela adiposidade naquele espaço de tempo que eu estou trabalhando com uma determinada prescrição e intervenção. E aí, então, por regra de 3, básica, simples, o indivíduo vai ter que reduzir tantos quilos de gordura mantendo a massa magra atual. É assim que se trabalha. E se o percentual de gordura atual ele está ótimo, tá? Então ele vai ser o alvo também, e aí não há nenhuma necessidade de redução de gordura corporal. Bom, Paulo, mas olha só, eu trabalho ultimamente com pessoas que já têm um ótimo percentual de gordura e são mais atléticas, então os grandes objetivos e necessidades giram em torno do aumento de massa muscular. Bom, da mesma forma que eu falei para vocês que vocês podem avaliar a adiposidade pelos ingredientes que tem nas equações, eu digo que vocês podem avaliar a musculosidade pelos ingredientes que tem nas equações, que são os perímetros corrigidos por dobras cutâneas. Perímetros corrigidos por suas dobras cutâneas equivalentes, que são aquelas dobras cutâneas que melhor refletem a gordura, a adiposidade, naquele local que tu mede o perímetro, digamos assim. Entendam essa palavra corrigidos como subtraídos. Então, a gente pode medir o perímetro do braço, diminuir pela dobra cutânea do tríceps, que é a que melhor expressa a gordura corporal no braço, só que essa dobra ela tem que estar em centímetros, assim como o perímetro. Então, se ela vale 8 milímetros, eu vou dividir por 10, então ela passa a valer 0,8 centímetros. Eu preciso multiplicar essa dobra cutânea por π, porque ela está localizada na parte posterior do braço, e eu preciso partir do pressuposto que esse perímetro é uma circunferência perfeita e que tem um raio. Por isso eu vou multiplicar ela por π, e na subtração, o que eu estou fazendo? Eu estou extraindo o anel de tecido adiposo que tem neste perímetro. Então, eu vou ter um perímetro considerado como um perímetro músculo-esquelético. Se, no exemplo dessa jovem aqui, ela tinha um braço corrigido de 23,5 centímetros e dentro de 2 meses ela aumentou para 25, ela ganhou 1,5 centímetro de perímetro. De quê? De músculo. Basicamente, é assim que a gente considera essa estratégia de avaliação, e entendam que as equações que estimam massa muscular, elas partem de um pressuposto de que 75% da nossa massa muscular está sobre o esqueleto apendicular, que é o esqueleto dos membros. Então, é muito comum vocês encontrarem como variáveis preditoras de massa muscular dentro de uma equação o perímetro do braço relaxado, corrigido pelo tríceps, o perímetro da coxa média ou máxima, corrigido pela dobra da coxa, e o perímetro da panturrilha, corrigido pela dobra da panturrilha. Eu não vou entrar em detalhes sobre equações de predição, eu quero agora apresentar para vocês um modelo anatômico
de análise da composição corporal, porque eu mostrei naquele slide os níveis de complexibilidade de Wang e colaboradores e foquei nas equações que estimam gordura que estão numa abordagem química, ou seja, a um nível molecular de interpretação. Então, agora eu quero falar do nível de interpretação tecidual, de abordagem anatômica. Deborah N. Kerr, que foi orientada pelo Dr. William Bill Ross, desenvolveu um modelo matemático, tá? Na sua dissertação de mestrado, ela é uma nutricionista, para fracionar a massa corporal em 5 componentes teciduais: massa adiposa, muscular, residual, óssea e cutânea. Para vocês terem ideia, a massa adiposa, ela vale aproximadamente uns 10 pontos percentuais do que vale a gordura. Eu quero dizer que se um homem tem 15% de gordura, ele tem uns 25% de tecido adiposo. Paulo, mas calma aí, 15% de gordura, tu mostrou naquela tabela de classificação de Lohmann, que é média, que é ideal para um homem, mas 25% já é muito elevado. Bom, mas tu tem que ler os 25% de tecido adiposo, não na escala da gordura, na escala do tecido adiposo. E na escala do tecido adiposo, 25% é ideal, normal, assim como 15% de gordura na escala da gordura também é ideal. Então tem essas considerações sobre interpretação e a gente tem que se adaptar a certos resultados. É como se aqui em Porto Alegre está fazendo 30 graus, é 30 graus Celsius, mas eu posso falar em 86 Fahrenheit também, 80 e poucos Fahrenheit, eu posso fazer a conversão. E são unidades extremamente diferentes, são números diferentes, mas o conforto térmico é o mesmo, a sensação térmica é a mesma, ou seja, o que significa em termos de interpretação é o mesmo. Bom, mas essa não é a grande vantagem desse método, estimar a massa adiposa, que é o tecido propriamente dito. A grande vantagem, na minha opinião, é que no mesmo modelo matemático que foi desenvolvido a partir de cadáveres e também em quase 2.000 sujeitos de ampla variabilidade física, nós conseguimos avaliar os principais componentes da massa magra, massa muscular e massa óssea. Aqui nós precisamos de 6 dobras cutâneas mais 16 medidas corporais adicionais, isso inclui perímetros, diâmetros pequenos e diâmetros grandes, além de medidas básicas. Bom, o Francis, mais uma vez, na sua escala Argo-Ref, desenvolveu valores normativos para argentinos, homens e mulheres de 20 a 30 anos, referentes ao índice músculo ósseo. Vamos entender o que seria essa proporção. É uma proporção de raciocínio muito inteligente, o Francis é um grande explorador desse índice. O índice músculo ósseo é a mais simples divisão da massa muscular pela massa óssea. Isso quer dizer o quanto tu tem de músculo para cada quilo do teu esqueleto. É uma espécie de raciocínio, de interpretação motor chassi. Se o carro tem um chassi grande, pesado, robusto, ele precisa de um motor compatível com esse chassi para dar função a esse chassi. E se nós temos um esqueleto robusto, grande, pesado, nós precisamos ter massa muscular compatível com o nosso esqueleto. Valor de média, por exemplo, na escala que o Francis desenvolveu, que foi desenvolvida a partir dos cálculos de massa muscular e massa óssea de Deborah Kerr e Bill Ross, nós temos valores médios para homens na ordem de 4,3, para mulheres 3,4. Se este homem e esta mulher têm exatamente esses valores, eles precisam aumentar massa muscular? Há uma necessidade? Não. Mas se o esporte que eles praticam, por exemplo, exige ter um valor maior em termos de proporção de músculo para cada quilo de esqueleto, é possível tomar decisão em relação ao aumento de massa muscular. Então, eu tinha mostrado para vocês a via de tomada de decisão para emagrecimento através do percentual de gordura, escolhendo o percentual de gordura alvo. A via de tomada de decisão para aumento de massa muscular, ela depende do esqueleto. Tu tem que multiplicar o esqueleto em quilogramas pelo índice musculo-ósseo alvo, né, onde tu quer que a pessoa chegue, qual é a meta de índice musculo-ósseo, ou para fim de saúde, para melhorar a condição muscular para o esqueleto, ou mesmo para equiparar aquela pessoa com os esportistas da modalidade que ela pratica. E aí tu vai ter como resultante disso a massa muscular alvo, tu diminui da massa muscular atual e tu diz, olha, tu tens que ganhar 1 quilo de músculo, 1,5 kg, 2 quilos. Mas o quanto a pessoa tem que ganhar de músculo depende do quê? De melhorar a proporção da massa muscular ou a quantidade da massa muscular para aquele esqueleto, para o esqueleto
dela. Eu quero dizer para vocês também que a massa esquelética, o nosso esqueleto, é um dos fatores limitantes para aumento de massa muscular. Vejam aqui, nós temos os percentis 95, 5,2 para homens, 4,2 para mulheres, que correspondem a um limite superior de quantidade de massa muscular para quilo de esqueleto. Ok? Bom, percentis quer dizer basicamente o seguinte, que de 100 pessoas dessa amostra aqui, apenas 5 tinham valores acima de 5,2 para homens e acima de 4,2 para mulheres. Mulheres com anorexia, por exemplo, elas vão ter abaixo de um percentil 5, tá? Abaixo de 2,7. Média para homens, na ordem de 4,3. Se um homem tem 5,2, ele teoricamente já atingiu o limite superior, ok? Homens que fazem uso de esteroides anabolizantes, obviamente, eles vão ter valores muito superiores a isso, e a gente não vê na população normal esses valores. Bom, olha só, eu vou dar 3 exemplos de um índice músculo-ósseo na proporção de 5. Esse primeiro aqui tem 6 quilos. Para ele ter essa proporção de 5, ele tem que carregar 30 quilos no seu esqueleto. Esse aqui tem 7 quilos de esqueleto. Para ele ter a proporção de 5, ele não pode carregar os mesmos 30 do primeiro exemplo, ele tem que carregar 35. E este que tem um esqueleto mais pesado, mais largo, mais robusto, mais pesado, mais largo, porque as larguras são preditores de massa óssea. Ele não pode carregar nem 30 nem 35, senão o índice seria menor, ele tem que carregar 40. Agora enxerguem o seguinte, são números bem diferentes em termos de esqueleto, massa muscular, mas os 3 estão equiparados, os 3 têm a mesma condição de massa muscular para o seu determinado esqueleto. Se ele tem uma meta, esse de esqueleto 8 quilos, de atingir 5,3 em termos de proporção, de quantidade de massa muscular para cada quilo de esqueleto, porque o esporte dele exige, vamos supor que isso aqui é a média dos atletas de crossfit, ele é um atleta de crossfit, exemplo hipotético, tá, gente? O que a gente faz? A gente multiplica o esqueleto pelo índice musculósseo alvo, e nós temos aqui a massa muscular alvo diminui da massa muscular atual, está aqui, ele tem que somar ao seu esqueleto 2,4 quilos. Fazemos comparação por pontuação de Z-score também, falamos um pouco de escala percentílica, mas também falamos de pontuação por Z-score. Por exemplo, o Z é o valor que eu estou medindo numa pessoa, digamos que é o percentual de gordura, ela tem 25% de gordura, menos a quantidade de gordura média da população que eu quero comparar esse indivíduo, digamos que é 15%, média dos homens, tá? Vamos supor que o desvio padrão é na ordem de 5. O que eu tenho aqui? 25 menos 15, ou seja, 10 dividido por 5, 2. Então, este homem que eu avaliei, ele está posicionado a 2 desvios da média da população de referência. Isso quer dizer que a gordura corporal dele é muito mais elevada que a média. Então, teoricamente, entre menos 1 e 1, quer dizer que é similar, está em torno da média. Acima de 1 é elevado ao ponto que 2 desvios padrão em torno da média é estar acima do percentil 95, por exemplo. E aqui, quando a gente fala de valores inferiores, para menos de menos 1 aqui já é baixo, menos 2 desvios em torno da média é como estar abaixo do percentil 5. São formas de classificar e julgar o que os números de fato significam. Pessoal, cineantropometria é a interface entre a estrutura e a função do corpo humano. Se um homem está treinando num centro de treinamento, ele está desenvolvendo força, potência, velocidade, isso está intimamente associado com massa muscular. Tá? Não necessariamente com massa magra, mas com massa muscular. Entendam que a massa magra pode ser um indicador de mudanças na massa muscular, mas não é a massa muscular propriamente dita. Aqui estamos falando de um tecido. Se esse obeso que precisa emagrecer e o nutricionista se preocupa com seu balanço energético, metabolismo, isso está intimamente relacionado com a massa adiposa. Mas entendam que o componente químico molecular, gordura, é um importantíssimo indicador de mudanças na massa adiposa, porque na massa adiposa nós temos predominantemente gordura, mas não é a massa adiposa propriamente dita, são níveis de complexibilidade diferentes. Se tu está avaliando esse atleta de um esporte individual, como natação, remo, atletismo, em que a biomecânica é algo
muito importante, não adianta ficar avaliando percentual de gordura. Esses caras, via de regra, eles já têm excelente percentual de gordura, afinal são atletas. As grandes diferenças em termos de performance, elas estão muito associadas à condição óssea, de estrutura óssea em termos de comprimentos e larguras. Então, como podemos ser eficientes agora para resumir, para sintetizar o que foi essa aula? Precisamos medir bem. Medir bem depende de tu ter um equipamento calibrado, de tu ter uma técnica padronizada e estimar o erro técnico de medida. Tu só sabe se tu mede bem, se o número te informa isso, ok? Isso aqui permite que vocês possam medir. E medir, gente, é a base, é o solo para construir números e aí trabalhar com resultados. Precisamos tratar bem os números, ter um software adequado, ou uma planilha de Excel que tenha os cálculos de interesse, utilizar tabelas de referência normativas, prototípicas, que sejam as tabelas mais adequadas para classificar os sujeitos que nós estamos avaliando. Ter critério profissional é conhecer muito bem a área que a gente está se metendo, né? E fazer bem, obviamente, os 3 passos prévios. Então, a sistemática consiste em medir, processar, analisar, classificar e tomar decisão. O que é o mais importante daqui? Tomada de decisão. Não adianta só medir, ter um detalhamento antropométrico bonito, incrível, colorido, se os números não te servem para uma tomada de decisão. Agora, para que tu tome uma decisão segura, com bastante conforto e confiança, tu precisa medir muito bem. Então, falamos aqui nessa aula sobre a importância da padronização, da qualidade das medições antropométricas para processar, analisar, classificar e, enfim, tomar uma decisão. Essa é a minha empresa, MedScience, aqui o site www.medscienceonline.com.br. Aqui nós temos o meu Instagram também, para quem quiser seguir o perfil e conhecer um pouco mais do meu trabalho, Facebook. E o meu e-mail para contato é pdepaulo, aí o meu sobrenome, SEHL@hotmail.com. Muito obrigado. Paulo, obrigado. Eu acho que foi excelente. Eu que já fiz o curso com o Paulo 2 vezes, a gente sabe que isso aí é conversa de 3, 4 dias, né, Paulo, que a gente passa. É verdade. O nível 1 são 3 dias, nível 2, que foi onde eu parei, foram 4 dias, né, só falando sobre antropometria, e cada vez que a gente mergulha mais aí nesse assunto, a gente vai descobrindo e vai conhecendo mais coisas. Queria agradecer, Paulo, você dividir um pouquinho do teu conhecimento. Tá muito frio aí em Porto Alegre? Tá frio, Alexandre. Tá. Agora não sei quantos graus tá, mas de manhã cedo fez 12 graus. Ontem também. Então tá bem. Hoje, quando eu saí para trabalhar aqui em Curitiba, fez 4. Mas queria agradecer. A Carol já está esperando aqui, né? Todo mundo elogiando lá a tua palestra. Foi muito bacana, assim, dividir esse conhecimento. Muito tá, feliz. Muito feliz mesmo. E obrigado aí pela tua participação. Pessoal, entrem lá no link da Carol, que a gente já vai emendar com a palestra dela, tá? Que ela já está esperando aqui. Paulo, obrigado.